números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira a Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. Indexou a bola passar na ponta, direita, gol! Meu time bem armado, tranquilo, era a final, era uma decisão. Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. O Vila sempre teve, assim, uns torcedores muito corajosos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. Porque o ambiente era muito pesado, né? A emoção era muito grande naquela época. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Primeiro tempo estava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! De Tubarão a Goiânia, o zagueiro Silvio levou a alcunha de Criciúma por ter despontado no clube catarinense campeão da Copa do Brasil de 1991. Silvio Criciúma chegou ao Goiás em 1996 para marcar uma época vitoriosa. Levantou 7 títulos com a camisa esmeraldina. Viu surgir uma legião de craques na segunda metade da fértil década de 90. Era experiência para o talento de tantos garotos, como o saudoso Fernandão. Com carreira vencedora como jogador, onde foi goleiro, volante e zagueiro, Silvio se aposentou no Criciúma. Chegou a dar seus pitacos como comentarista, mas hoje é treinador e levou o Trindade a uma semifinal inédita e histórica. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de Tintas Colatex, pintando com arte, e Rede da Construção, a sua vizinha para toda obra. Hoje queremos saber as histórias de Silvio Nicoladelli, ou Silvio Criciúma. Por Silvio Criciúma. Quem é Silvio Criciúma? É o Silvio Nicoladelli. Que carinhosamente, assim, fui apelidado, né? Tive o acréscimo do Criciúma no nome, justamente na chegada ao Goiás. Eu cheguei ao Goiás somente como Silvio, né? E já no primeiro treinamento virei Silvio Criciúma, porque tinha naquele elenco do Goiás de 96, do Brasileiro de 96, tinha um Silvio Bragantino, atacante fluminense, que tinha jogado na seleção brasileira e tudo mais e tal. Então o meu nome teria que ser alterado, e aí foi aquela coisa, Silvio Nicoladelli é muito grande, Silvio Orleans... Narrador não gosta, é muito grande. Exatamente, Silvio Tubarão, que é a cidade onde eu moro, né? Eu nasci em Orleans e fui para Tubarão cedo. Também Tubarão ficou esquisito, Silvio Figueirense, porque eu tinha vindo do Figueirense para o Goiás, né? Então eu, na conversa que eu tive com o Raimundo Queiroz, e até então o diretor, né? Não ficou definido nada, né? Então eu fui para o hotel,
depois do primeiro treinamento. No outro dia, antes de tomar o café da manhã para ir pro treino, abri o jornal, olhei e estava escrito assim: Silvio Criciúma chega para o Goiás. Assim, opa, esse aí sou eu não sabia. E aí pegou, né? Porque até por influência também do Paulinho Criciúma, né? Que foi campeão carioca brasileiro, acho que pelo Botafogo, e que carregou o nome de Criciúma, carrega até hoje, né? E eu acho que... Mas ficou legal porque tornou único, né? Silvio até então tinha um outro, Silvio Criciúma foi único. E a infância de Silvio Criciúma? Depois que você sai de Orleans, você cresceu em que cidade? Eu fui para Tubarão, né, com 5 anos. E aí, apesar de não ter ninguém do futebol na família, ninguém, pai, tio, primo, nada, eu já gostei de futebol desde cedo, né? Eu tenho lembrança, inclusive em Orleans, de presente de Natal, receber uma bola de presente. Eu recebi uma, minha irmã recebeu outra, a mais nova, né? E eu pedi para ela para trocar a cor, a bola. Eu queria a bola dela, que era marrom, a minha era branca e tal. Ou seja, o futebol já estava presente já desde cedo, né? E aí em Tubarão eu fui desenvolvendo, fui jogando, brincando no bairro, na quadra, fui para o campo, Tubarão hoje ainda tem um time, né? Mas tinham 2 times de uma rivalidade assim gostosa, que era o Ferroviário e o Hercílio Luz. O Hercílio Luz ainda tem até hoje. O Ferroviário já acabou. E aí eu fui jogar no juvenil do Ferroviário, fui pro júnior do Ferroviário, e com 16 anos eu joguei profissionalmente na primeira divisão do Campeonato Catarinense pelo Ferroviário, né? E aí chamou atenção, o Criciúma me contratou, aí logicamente que o Criciúma com toda a estrutura já, né? Eu fui do profissional do Ferroviário, eu fui para a base do Criciúma, né? Mas assim, jogava futebol a todo momento e não tinha chuva, não tinha lesão, não tinha nada, machucava o dedo, machucava o pé, enfaixava, enrolava, ia para... Era a diversão e, né, eu mal sabia que estava virando uma profissão, algo muito mais sério. E nessa época, década de 80, vem década de 90, o futebol ainda não é uma profissão. Hoje já há pelo menos assim, um reconhecimento de que é um trabalho que bem feito, você te dá projeção, você pode ganhar dinheiro, você pode salvar a família, vamos dizer assim, alguma coisa nesse sentido. E você falou com tanta ênfase, não tem ninguém que jogou futebol. Seu pai deixou você jogar bola? Eu perdi meu pai muito cedo, com 11 anos. Né? Eu sou o mais novo de uma família de 9, certo? Meu pai, com todo esforço, saiu da roça, né, de Orleans, onde acontece um sacrifício, um trabalho muito árduo, né, de toda a família, para ir para Tubarão, que era uma cidade, vamos dizer assim, era urbana, né, não era aquela questão do sítio, e lá os meus irmãos se envolveram, cada um trabalhar para um lado, né, e quando eu comecei a gostar de futebol e brincar de futebol, e eu entendo perfeitamente o que meu pai falava, né? Porque era a visão da época. O meu pai falava para minha mãe: não deixa ele no futebol, que isso aí é profissão de vagabundo, é de vadio, né? Quer dizer, era a visão que tinha. Mas as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Foi desenhando para que eu virasse um atleta, né? Um jogador de futebol, que era usado, né? Silvio, na sequência do futebol de Goiás e suas histórias, nós vamos voltar para saber de você, da sua projeção inicial no Criciúma e depois a chegada aqui em Goiás, onde você conquistou 4 títulos estaduais, além da Série B de 1999 e 2 títulos da Copa Centro-Oeste. Você está no Futebol de Goiás e suas histórias. João Paulo de Medeiros, Gerlieser Paulo, Vinícius Tondolo. Daqui a pouco, muito mais das histórias de Silvio Criciúma. Linha do Tempo.
Década de 50. No dia 26 de abril de 1955, nascia em Araguari, Triângulo Mineiro, Marco Antônio Rodrigues, o Mata Cavalo, atacante que fez sucesso no futebol goiano, no fim da década de 70 e início da década de 80. Defendeu Goiás, Goiânia e Vila Nova. Foi artilheiro do Goianão em 77 pelo Goiás, onde foi também campeão goiano em 81. Marco Antônio também foi campeão pelo Vila Nova em 82. Década de 90. No dia 26 de abril de 1994, nascia, em Aruanã, Mário Sérgio Valério, ou Mário Sérgio, lateral esquerdo revelado pelo Goiás. Tratado como uma promessa, o lateral foi emprestado ao Itumbiara em 2014, quando participou do acesso do Gigante. Nesta temporada, foi jogador de Silvio Criciúma no semifinalista Trindade. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. E Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias recebe em sua edição de hoje Silvio Criciúma, Vinícius Tondolo. E eu quero saber de você, Silvio, como que foi esse início de carreira em 1990, 1991, chegando em Criciúma? Como é que era o menino que sai de Orleans, vai para Tubarão e chega em Criciúma? Eu conforme falei no bloco anterior, né, eu joguei no Ferroviário com 16 anos, no profissional, mas assim, não tinha nem comparação, né, a estrutura daquela do Criciúma. Então eu fui para a base do Criciúma, isso em 1990, fiz poucos jogos na base do Criciúma, 90, né, e já subi pro elenco profissional, 91 ainda como júnior, né, ainda como amador, né, que lá naquele ano, no meu tempo lá só profissionalizava a hora que estourasse a idade, né. Então aí fiquei 90, 91, né, no elenco. 92 também, daí meu primeiro ano profissional, 93, 94, 95, né? E aí muita coisa foi vivida lá dentro. E o título do Criciúma da Copa do Brasil de 1991? Você viveu, você estava com aquele grupo? A gente olha aqui, você não está na foto do título? Eu vivi o interno, né? Eu não tive a oportunidade de participação em nenhum dos jogos, né? Da Copa do Brasil, que se eu não me engano foram 10 jogos, eu acho 10 jogos. De forma invicta, sem perder. Fazia parte do elenco, né? O Filipão, o treinador, e realmente já era aquele pai que foi até hoje, que está sendo até hoje. E, rapaz, eu quando eu vejo essa foto da Copa do Brasil, me dói o coração, porque eu não estou, né? Não me faço presente nessa foto, porque eu morava em Tubarão, estudava ainda, estava fazendo alguns cursos, estava em Tubarão. Então eu ia todo dia para Criciúma, são 60 quilômetros. Então eu pegava o ônibus todo dia pela manhã, né? E aí eu lembro que numa quinta-feira, né? Na quarta falou, amanhã, quinta-feira, pela manhã, antes do treinamento e tal, é a foto do título da Copa do Brasil, né? Os atletas. O ônibus quebrou na estrada, entendeu? Então, e assim, eu era um humilde integrante daquele elenco de jogadores consagrados, campeões e tal. Não tinha o recurso fotográfico que tem hoje, que você consegue, né, encaixar, introduzir, acoplar, sei lá, a foto ali. Então passou despercebido, mas infelizmente eu digo pela foto, né? Mas vivi tudo muito, muito intensamente. O último jogo do título da Copa do Brasil contra o Grêmio em casa, né? Assisti muito próximo, assim, na arquibancada muito próximo do gol, então deu para sentir toda aquela energia e vibração que estava dentro de campo. Agora, você sempre foi zagueiro? Ou já chegaram a te botar em outra composição? Olha só, eu fui zagueiro desde sempre, lá atrás, né? 13, 14, 15, 16 anos, 17, 18. Quando eu ia subir pro profissional ali para fazer 20 anos, e Criciúma, assim como todo time do Sul, os times gaúchos, muita força, zagueiros altos. Então eu com meus 1,83
de altura, mais 1 centímetro de cabelo, aí fazendo 1,84, o presidente do Criciúma, seu Moacir Fernandes, falou assim, ó, Silvio, tu é baixo para zagueiro, vai jogar de volante, senão tu não vai ter lugar aqui. Foi ordem do presidente, né? E assim, eu sempre desenvolvi assim, mais técnica para zagueiro, então não encontrei muitas dificuldades para jogar de volante. E aí foi muito importante para mim jogar de volante, porque, pô, de volante você joga num aperto, né? Totalmente a bola apertada daqui, dali, dividindo e tal. E eu joguei algum tempo como volante, atuei algumas vezes como lateral direito e esquerdo, tá? Inclusive tive uma passagem no gol, aquela de 3 substituições e tal, eu fui pro gol, né? Mas só foi uma só. E foi bem? Fui bem. Foi uma defesa, pelo menos? Foi num pênalti, né? O jogador bateu o pênalti, ela bateu na trave, voltou no rebote, o outro atleta, né? Não ele, o outro atleta do adversário chutou, ela veio onde eu estava, exatamente onde estava. Que jogo é esse? Esse jogo é Criciúma e Tubarão. Tubarão e Criciúma, porque o jogo foi em Tubarão, né? Em casa. Você em Tubarão. Casa. Eu na minha cidade, né? Mas jogando pelo Criciúma, né? Toda a minha família assistindo. E o engraçado desse jogo é porque era a 6ª rodada do campeonato e nós não tínhamos tomado gols, nenhum gol ainda nas 5 primeiras rodadas. O jogo estava 2-0 para nós. Teve um lance de pênalti aos 47, 48. O goleiro, ele ficou tão chateado, né, porque tomaria um gol, né, vamos dizer assim, né, que logo depois da marcação do pênalti, ele deu um chute na bola que ele tirou do estádio. Então ele foi expulso pela bicuda que ele deu na bola, né. E eu fui pro gol com a responsabilidade, né, de não... continuar com a defesa não vazada. Exatamente. Pois assim aconteceu, né, e justamente foi a batida do pênalti, não saiu o gol, terminou o jogo. E aí no jogo seguinte entrou o goleiro reserva, deu azar que tomou o gol e aí a vida seguiu. E aí o pessoal pedia pro Silvio Criciúma voltar a ser goleiro. Não, mas é que assim, ó, isso aí tem fundamento, tá? Tem fundamento. Eu como treinador, hoje eu vejo isso e logicamente que são poucos que pensam dessa forma, mas cada um tem a forma de pensar. Assim como é importante fazer trabalhos técnicos, né, de posse de bola com o goleiro na linha, fazendo ali as de jogador de linha, de atleta de linha, é importante no recreativo, né, ter 2 atletas da linha com noção de gol para ir no gol, certo? Porque vai ter a necessidade, né, vez ou outra aí está acontecendo de um atleta de linha ter que ir para o gol. Silvio Criciúma é o nosso convidado hoje aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. E depois destas passagens entre 1991 ou 1990 a 95 no Criciúma, você ainda foi parar na capital, no Figueirense e na sequência vem para o Goiás. E no próximo bloco, aqui do Futebol de Goiás e suas histórias, vamos querer saber como foi essa sua chegada. Combinado? Combinado. Silvio Criciúma conosco, João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo, Vinícius Tonto. Futebol de Goiás, volta na sequência. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Silvio Criciúma é o convidado hoje aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. No bloco anterior nós falamos das suas passagens pelo Criciúma, um ano no Figueirense, e como é que você veio parar no futebol goiano? Quem te contratou? Você recebeu a ligação de quem? Como é que foi, Silvio? Na verdade eu saí do Criciúma no início de 96, né? Não comecei o ano no Criciúma e achei ali que eu queria ficar no Criciúma, tal, pela estrutura e tudo mais. Fui pro Figueirense, o Figueirense com toda a grandeza que é hoje, né? O Figueirense tem uma estrutura sensacional também, mas em 1996 era time assim que desorganizado, que não pagava, então para mim estava sendo um passo para trás, sair do Criciúma para ir para o Figueirense, né? Na época o Criciúma era maior que o Figueirense? Muito, muito. O Criciúma era da primeira divisão, pagava em dia, estrutura e tudo mais. O Figueirense totalmente ao contrário. Hoje o Figueirense, né? Figueirense e Criciúma estão bem parecidos em estrutura, mas o Figueirense cresceu grandiosamente. E só que fui capital do estado, e tanto é que eu fiz o Campeonato Catarinense, joguei 20 jogos, eu acho.
e fui destaque do Figueirense. Nós nem classificamos para a semifinal, para ter uma ideia, mas eu fui, né, o destaque e fui vendido ao Goiás, né? Então, e aí começou a história no Goiás, né? Junho de 96 até junho de 2001 foram 5 anos. E foi caro? O Goiás pagou muito? Rapaz, eu acho que foi 200 mil. Agora, quanto que vale isso hoje? Não sei. Mas, para te ter uma ideia, o Figueirense tinha uma urgência tremenda, né, em vender um atleta para poder pagar a folha, pagar as contas e tudo mais lá. Então, não tenho noção hoje. E quando você chegou no Goiás, em Goiânia, né? Como é que foi seu primeiro dia no Goiás? Então, eu nasci em Orleans, fui morar em Tubarão, subindo a escadinha, tá? Fui jogar em Criciúma, que é uma cidade mais estruturada, né, que Tubarão, mais desenvolvida. De Criciúma eu fui para a capital do estado de Santa Catarina, Florianópolis, né? Para mim aquilo lá era muito grandioso, né? O menino da roça estava chegando na capital, né? De Florianópolis eu vim para Goiânia, uma capital muito maior, né? Com desenvolvimento também. E depois na sequência, né, eu fui para São Paulo, né? Então só para terminar aí mas eu tinha as informações de Goiânia, que era uma capital do estado, com estilo assim de interior e, né, de mulher bonita, mas aquilo ali para mim era detalhe, né? Eu vi ali a grande oportunidade, né, de jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro, né, que já tinha jogado no ano anterior pelo Criciúma, nos anos anteriores, mas a minha saída para o Figueirense lá na época, lá, eu acho que era a Série C, sei lá. Então, eu vi que poderia escapar. Eu estava saindo de uma Série A do Criciúma para uma Série C, né, e voltar para a Série A num time maior, Goiás, com toda a sua grandeza. E eu lembro que eu cheguei, o Goiás fez a intertemporada com Cabralzinho, com Matossas e Marcelo Passos, né, Maurílio, jogadores assim de nome no cenário nacional lá. Eu cheguei na semana da estreia. Eu cheguei na segunda-feira, na terça eu treinei no time titular, no domingo eu joguei. Já chegou como titular? Como titular e fui titular aí os 5 anos de Goiás. Logicamente que tive lesão, né? Uma lesão de joelho em 98 e tal. Sentia que eu estava num ambiente que eu não era acostumado, ambiente que eu digo assim de grandeza, de um time maior, de uma capital, né? De uma estrutura boa e que depois virou sensacional. E felizmente as coisas foram acontecendo. Fui jogando bem os primeiros jogos, ganhando a confiança do torcedor, né? E naquele ano de 96 nós fomos quarto. Nós ficamos na semifinal pro Grêmio, né? Quarto lugar no Brasileiro. Ficamos na semifinal pro Grêmio. Eu lembro que foi Goiás e Grêmio uma semifinal, o outro lado foi Atlético Mineiro e Portuguesa, né? Então, primeiro jogo em Goiânia e o Grêmio jogava por 2 resultados e foi, né, criou um astral que o Goiás tinha que fazer no mínimo 2 gols de diferença para ter chance e tal, e a gente se envolveu por aquilo ali, acabamos perdendo 3-1 em casa e aí ficou difícil de reverter. E naquele momento o Goiás começa a ter uma projeção ainda maior, porque se você pegar a história do Goiás, essa segunda metade da década de 90 marca uma arrancada definitiva. O Goiás larga de ser efetivamente um time estadual para ser um time nacional. Você já conseguia identificar isso no grupo, essa vontade, essa característica realmente de crescimento do Goiás? Olha, em 96, né, eu estava ali com atletas mais velhos, né, citei alguns nomes, ali tinha Márcio Goiano, tinha Richard, Augusto, Reidner, Romeu, o Lúcio surgindo, o Evandro, Chaveirinho, Kleber Guerra. 97 já foi um ano de reformulação, né, Aí veio o Aloysio. Aloysio, Alex, né, também o Alex nesse time de 96, depois 97. 98 já foi começar, apesar de 98, eu já pulei só um pouquinho só para não perder o raciocínio. 98 foram contratados jogadores de nome, né, assim, nome do cenário nacional para fazer uma campanha melhor que a de 97, que a gente escapou nas últimas rodadas, e não deu certo, não deu liga, não entrosou, não ajustou e o time foi rebaixado.
E talvez isso tenha me dado um pouquinho de moral no Goiás, porque justamente em 98 eu machuquei meu joelho em abril no Campeonato Goiano. E cruzado, né? Cirurgia de cruzado naquele tempo lá. Hoje aí o atleta tá voltando com 4 meses. Eu precisei lá de 6, 7 meses para voltar, então eu não joguei em 98. O time foi rebaixado em 98. Eu voltei em 99. E aí 99 foi o ano. Se não tivesse respingado em você. Isso. E aí 99, né? Num contraponto aí, digamos, 99 foi o ano do 96 foi campeão, 97 bi, 98 tri, 99 foi o ano do tetra goiano, inédito para o Goiás, né, que só o Vila tinha. Foi o ano do primeiro título nacional do Goiás, a Série B, né? Então, foi um ano sensacional. Aí veio 2000, penta goiano. Teve a João Avelange, né? Nós terminamos em terceiro na fase classificatória, né? Depois fomos eliminados pelo Paraná. 2001... Copa Centro-Oeste, 2000. 2000 e 2001, né? Duas Copas Centro-Oeste. Então, nesse período meu de 5 anos, foram 7 títulos, né? Conquistas. É onde que o atleta marca, onde que o treinador marca, onde que o próprio atleta tem um retorno financeiro melhor, porque pela conquista ele faz um contrato melhor. E eu lembro que daí em 2001, na final do Goiano contra o Vila, valendo o Hexa, né, o inédito, acho que tinha Goiás, tinha Sport, tinha mais uma equipe jogando o Hexa nesse ano, e aí nós perdemos o título, e aquilo ali foi... Aí houve uma reformulação de tirar atletas com salários mais altos. Eu era um deles até pelas conquistas, né? E aí eu segui meu caminho, mas com dor no coração, porque foram 5 anos assim, de muita representatividade. E por que essa rivalidade com o Vila Nova foi tão aflorada, tão explorada naquele ano de 1999, Silvio? Talvez pela conquista primeiro, né, no Campeonato Goiano, né, de ter conquistado o tetra goiano, que até então era somente do Vila Nova, né, e eu lembro que quando eu cheguei aqui no estado, quando eu cheguei pro Goiás e tal, o goiano gosta muito de usar esse termo, né, nós temos que bater no Vila, bater no bom sentido, bater e ganhar, né, gente, que fique claro. Nós temos que bater no Vila, porque o Vila é tetra e a gente não tem esse título e a gente tem que buscar e tal. Eu cheguei justamente depois da conquista do primeiro título, né? 96, né? Então em 97 a gente ganhou do craque, né? 98 eu não tive a oportunidade de fazer os jogos finais porque estava machucado, mas foi em cima do Vila Nova. 99 foi um campeonato de ponto corrido, e aí me fez lembrar agora um jogo marcante. Do 5-3. Só que de forma negativa, né? Aquele 5-3, rapaz, 3-0, e os meninos empolgados, menino que eu falo porque eles me chamavam de vovô, né? Fernandão, Túlio, Josué, Araújo e tal. Tava 2-0, vamos fazer um gol, vamos fazer o 3-0, vamos matar o Tigrão. Aquele tempo de comemorações, de coreografias e tal, e eu segurando, né? Calma, gente, não empolga, tal. Não, mas aí no intervalo, né? 2-0, não, agora se eu fazer o terceiro, nós matamos, tal. Então vai, né? Puta, rapaz, o tiro não saiu certeiro, né? Mas eles simularam matar o Tigrão. Tem a comemoração do 3-0. Foi. Até acho que participei também. Tava na empolgação. Eu lembro que tava o Alex e o Fernandão. E aí o Vila virou, né, de forma brilhante para a torcida, para a família do Vila Nova, né? Um 5-3. Como é que foi o vestiário depois? Nossa. Com essa empolgação toda antes porque e agora? Porque o campeonato de 99 foi pontos corridos, certo? E o Vila estava com a vantagem. Esse jogo, que entramos para o jogo, o Vila Nova com 2 pontos na nossa frente. Deixa eu voltar um pouquinho antes desse jogo. Esse jogo acho que foi no domingo. Na quarta-feira à noite, num jogo de Copa do Brasil, Goiás e Santos no Serra Dourada, o Santos estava fazendo 2-0, nos eliminando, certo? Nós fizemos um gol no final do jogo, do Álvaro, final do jogo, que nos deu a condição de fazer o jogo da volta, certo? Aí nós vamos para o final de semana, contra o Vila Nova. O Vila 2 pontos na frente. A gente sabia que, ganhando o Clássico, a gente passaria 1 ponto e a gente tinha um time muito bom, né? Tanto é que teve as conquistas de 99 que dificilmente iriam nos segurar. Aí você faz um 3-0, toma um 5-3, o Vila de 2 abre 5 pontos. Nós vamos para jogar na Vila Belmiro, tendo que contra o Santos, lá na Vila, para ter que ganhar e passar na Copa do Brasil.
um clima terrível no vestiário, terrível no dia seguinte, terrível na viagem. O Hélio acabou com vocês ou não? Nossa senhora, o Hélio dos Anjos daquele jeito dele, levou lá pra nós, lá embaixo. Eu lembro como se fosse hoje, cara. Ele tirou do campo ali, o primeiro campo ali de treinamento, logo em frente do vestiário ali. Ele levou lá pra trás, embaixo de uma árvore. Ó, botou nós lá sentado lá, mas ó, ele deu duro em nós, cara. Deu duro, nossa, apertado mesmo. E nós fomos lá contra o Santos, totalmente, 5-4. Foi 4-3. 4-3, né? Totalmente desacreditados, né? E conseguimos vencer aquele jogo. 2 gols do Aloysio e 2 do Araújo, né? Eliminamos o Santos e até para completar esse ciclo aí de 5 anos, né, nós tivemos 2 Copas do Brasil muito boas, né? Não chegamos, mas ficamos, eu acho que em quartas de final pro Vasco. Não, passamos o Vasco, ficamos no Inter, e teve uma outra também que perdemos, acho que nos pênaltis pro ABC, que a gente estava num caminho bom. E só sei que aí vencemos o Santos, recuperamos no Campeonato Goiano de uma forma que fomos campeões, tetracampeões, com 3 rodadas de antecedência, né? E aí sobrou. O Goiás sobrou nessa 2000, 2001. E justamente eu voltei agora para o Campeonato Goiano como treinador, num momento que, né, para o Campeonato Goiano eu senti falta disso, né? Por exemplo, o Vila na 2ª divisão, o Atlético num momento de instabilidade, tanto é que ficou fora. O Goiás se recuperou agora, mas não estava num momento bom. E dirigindo uma equipe do interior, eu coloquei muito, muito fortemente, gente, é a hora do título de uma equipe do interior, né? Infelizmente não deu por Trindade. E agora, aproveitando o último tema desse de 99, e é o que gera polêmica, né? O jogo com o Santa Cruz. Aquele Goiás e Santa Cruz que às vésperas o Cajuru dizia que ia dar dinheiro para vocês, que ia dar premiação para vocês ganharem, ajudarem o Vila a vencer o Bahia. Essas disputas intensas, Vila, Goiás, vocês aprenderam a ver o Vila como rivais e por isso não se esforçaram para vencer o Santa Cruz? E ainda tem aquela história de que o Fernandão disse, o Vila não sobe? Rapaz, essa rivalidade ela é tão forte de Goiás e Vila, como é de Grêmio e Inter, Atlético, Cruzeiro e Vasco e Flamengo e lá vai. Que pode, lá no Goiás, eu não sei hoje, tá? Mas não era permitido carro vermelho, não era permitido tênis, não era permitido roupa vermelha. Imagino que no Vila também deva ser da mesma forma, né? Tem rivalidades tão grandes assim que um time não fala o nome do outro, né? Fala o adversário, o rival, não cita o nome, né? E Goiás e Vila sempre foi nessa proporção aí. E antes de falar, eu quero defender a minha tese sobre o assunto. Quando 2 equipes jogam por um empate que beneficiam as duas, não vejo nada de errado nisso. Porque está premiando as duas, mesmo que esteja desfavorecendo um terceiro. A ou B ou Y que não fez o papel dele. Exatamente, certo? Então, ou o regulamento teve alguma falha ou coisa parecida. Só sei que o Vila deu azar de depender do Goiás classificado, de um Goiás que precisava de um empate para ser campeão, e esse mesmo empate dava a classificação para o Santa Cruz, né? E a imprensa goiana, com toda a razão, levantou, fez um movimento para que as duas equipes estivessem na 1ª divisão, né, do ano seguinte, do ano de 2000. O Goiás já estava, né? Levantou eu não vou saber agora exatamente o valor aí, não sei se era um valor de um carro, de um grande carro, ou se eram de carros populares. Eram valores para que a gente ganhasse o Santa Cruz e o Vila ganhando o Bahia lá na Fonte Nova, né? Nós receberíamos esse prêmio. Logicamente que a gente estaria colocando em risco também o nosso título, né? Porque se a gente perdesse para o Santa Cruz era campeão brasileiro, né? Eu só sei que o jogo foi conduzido de um empate até o final, né? Quando o Fernandão, né, o saudoso Fernandão, nosso querido Fernandão, falou isso aí, ele falou justamente, né, que veio assim
uma vozinha do alto dizendo assim, não, qual é o prêmio para vocês ganhar o Santa Cruz? Não, vocês têm esse prêmio aí para não ganhar o Santa Cruz, que era justamente para deixar o Vila de fora. E se o Goiás tivesse tranquilo e o Santa Cruz não se beneficiasse com o empate? Vocês iam se esforçar para ganhar do Santa Cruz para ajudar o Vila? Rapaz, a ordem veio de cima, cara. A ordem foi maior, entendeu? Como é que a gente vai desobedecer o patrão, entendeu? E aí entra a rivalidade, gente. Entra a rivalidade. Não tem como, não tem como. Teve um caso recente aí de Grêmio e Inter, que eu acho que estava jogando Flamengo e Grêmio no Maracanã. E o Flamengo estava disputando o título com final o Inter, o Brasileirão de 2009. O Grêmio fez 1-0 lá no Maracanã. Pô, chegou a ordem lá no vestiário, gente, pelo amor de Deus. O Inter não pode ser campeão, entendeu? Então a rivalidade é muito forte. Mas volto a defender, né? Não teve nada, na minha opinião, não teve nada de errado, certo? Porque nós jogamos por empate para ser campeão, o Santa Cruz por empate para conquistar a vaga na Série A. O Vila ficar fora era um bônus. O Vila ficar fora era uma consequência, né? Então, vida que segue. Você, como capitão do Goiás, você falou com alguém do Santa Cruz? Isso aí veio lá de cima, lá, né, de diretorias lá em cima, passou por contatos na comissão técnica para chegar nos capitães, né? Eu era o capitão, então foi só uma piscadinha e tal, já estava tudo encaminhado. Silvio Criciúma é o nosso convidado hoje aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Gerliezer, João Paulo, Vinícius. Daqui a pouco, conhecer um pouco mais da trajetória de Silvio Criciúma como jogador e também como treinador. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. E Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos aqui no bloco final do Futebol de Goiás e suas histórias hoje para conhecer um pouco da trajetória de Silvio Criciúma, Rafael. Ele que viveu um ápice da rivalidade entre Goiás e Vila Nova no final da década de 90 e viu também a equipe esmeraldina se projetar ainda mais no cenário nacional. E depois deste 1999 que tratamos do bloco anterior, de tantas disputas, em 2000 o Goiás consegue um título, um feito, superando o Vila Nova, conquistando o pentacampeonato. Que lembrança você tem desse ano, Silvio? Foi um ano especial justamente por esse pentacampeonato, né? E justamente por tornar inédito, né, para o estado, que até então, por exemplo, eu há alguns anos cheguei para o Goiás com o tetra inédito, né, o tetra único no caso, né, do Vila. E de repente a gente estava conquistando o penta único, né? Para o Goiás, em cima do maior rival, e né, a gente, puxando rapidamente pela história, eu acho que foi o período aí de maior rivalidade, né, de Goiás e Vila. Então foi especial, e junto a sequência foi muito boa, né? Foi o tetra em 99, foi o primeiro título nacional brasileiro da Série B 99, foi o penta goiano, foi a centro-oeste do campeonato conquistado justamente em cima do Vila Nova. Então foram muitas conquistas e o Vila Nova sempre foi um rival fortíssimo, né? Eu acredito muito em competência e acredito que a sorte acompanha a competência, né? Faz parte nós realmente levamos sorte em alguns jogos contra o Vila Nova, certo? Mas aí que eu te falo, não por acaso, né? Por uma equipe bem estruturada. Os próprios jogos do acesso, as duas vitórias em cima do Vila Nova em 99, foram 2 jogos que o Vila foi melhor na partida e nós ganhamos de 1-0. Um gol, um chute do Dil que desvia, se eu não me engano, no zagueiro, no Vladimir, eu acho. Um outro chute do Dil que desvia no Araújo, né? Então foram lances de sorte, mas defendo, né?
veementemente que a sorte acompanha a competência e resultados expressivos justamente em cima do maior rival. Você fala bastante do Fernandão. Que lembranças você tem do Fernandão? Como você conheceu, assim, o primeiro dia, o primeiro contato? Que ele é um dos grandes jogadores revelados recentemente pelo Goiás. Cara, o Fernandão, cara, assim, a gente, apesar de... eu vou dizer pouco tempo, porque eu acho que a gente poderia ter convivido muito mais. Tinha muita coisa boa nessa relação para viver, né? Eu fui meio que cupido do casamento do Fernandão, né? Num dia pós-jogo, a gente foi numa academia e a personal Fernanda, né? Que hoje a viúva do Fernandão, né? Tava lá dando a sua aula lá e tal, e eu meio que criei um clima entre os dois, Fernanda e tal, apresentei sem conhecer a Fernanda, eu, né, fiz ali o papel de Fez o meio campo. Fiz o meio campo e virou casamento, e, né, com 2 filhos lindos e a relação de família, apesar de a gente não ter convivido intensamente que eu digo de pessoalmente, né, mas por telefone, direto. O Fernandão, quando foi treinador do Inter, me consultou, né? Aproveitando o mais velho, por ser mais velho, se deveria seguir como treinador. Eu o orientei para que, se ele queria, realmente ele fizesse. Qual era o medo dele de assumir o Inter? O medo era justamente a função que ele exercia, né? Ele era diretor de futebol, ele contratou o treinador e daqui a pouco ele estava demitindo o treinador para assumir. Ele foi influenciado, apertado pela diretoria pela presidência, né, do Inter a assumir o posto, né, por toda a moral, né, que ele ainda tem, né, no Internacional, e que nunca vai acabar essa moral, logicamente. E eu, assim, eu fico lisonjeado quando as pessoas elogiam o caráter do Fernandão, a liderança do Fernandão, porque ele, algumas vezes, ele me agradeceu: Silvio, eu te agradeço pelo exemplo que você foi de profissional, de líder, de capitão. Às vezes que eu te observava falando em grupo, passando equilíbrio. E quando eu vi o Fernandão lá, né, justamente lá no jogo lá do título mundial, exercendo a liderança, entendeu? Eu me senti um pouquinho ali, porque ele falou abertamente várias vezes, né? E infelizmente, né, nada é por acaso, e ele é um espírito muito especial, que com certeza está num lugar muito bom e que nos encontraremos um dia com certeza, mas que ficou aquela vontade, assim, de ter mais tempo de convivência, né? Por exemplo, agora, imagina agora, né, se ele estivesse aqui em Goiânia, né? Pô, o contato, as histórias, a parceria, a conversa que ia rolar, o carinho. Infelizmente isso não vai mais acontecer aqui em vida, né? Mas tenho certeza que numa outra situação nos encontraremos. Silvio, agora há pouco eu te perguntei sobre o pentacampeonato do Goiás, conquistado com Fernandão. Fernandão tem várias histórias, tem da barba verde, cabelo verde, mas enfim. Voltando nesse campeonato de 2000, no primeiro jogo da decisão do segundo turno, o Vila Nova alegou ter sido prejudicado, e no segundo jogo da decisão do segundo turno, o Vila não foi. O que você se lembra desse dia? Lamentável, tá? E agora você me fez lembrar. Rapaz, será que não foi o Elmo Rezende, o árbitro dessa partida? Da primeira foi. Do lance do pênalti e tal. Na imagem mostra você pertinho ainda. Sim, se eu não me engano, eu estava no lance. Eu acho que o lance do pênalti foi comigo. Eu fui para disputar a bola e ela toca no braço de um defensor, não vou lembrar quem, certo? E imediatamente eu pedi o pênalti, né? Então acho que, e mesmo que não fosse, né? Então isso aí eu vou repudiar, porque não justifica, não justificou a atitude do Vila não entrar em campo, né, num jogo seguinte por aquilo ali. Pênalti. Tem Copa do Mundo que é decidida por um pênalti que não foi, ou que, né? Tem vários lances. Infelizmente não, né? A arbitragem, nós não temos o recurso técnico para decidir todos os lances. Então vai ficar pela interpretação. Então foi uma atitude lamentável, tirou um pouquinho do brilho, né, da nossa vitória, porque a gente teve que entrar em campo, né? Teve que
bater o centro, ir lá fazer o gol, e aí todo mundo de barba verde, porque a gente já... Eu não, né? Só os guri. Dali a gente saiu para comemorar o título e tal. A primeira decisão, inclusive os dados já constam no site Futebol de Goiás, dia 21 de junho de 2000. O Goiás venceu esse jogo por 3-2. O jogo da confusão é esse. Isso. E aí depois no dia 24 vocês têm que voltar e esse 1-0 é o simbólico. Então, tá, justamente. Então você vê que o resultado apertado, justo, né? O Vila teria totais condições de reverter em campo. Então foi uma atitude infeliz, tirou um pouquinho do brilho da nossa conquista, vamos dizer assim. Agora está na história, né? O Goiás foi campeão, né, da Centro-Oeste e do Goiano, independente do Vila ter entrado em campo ou não. A gente já vai continuar conversando com o Silvio Criciúma, mas agora você chega com a Dica Colatex. Vinícius Tondo. Tá certo, Rafael. Madeira é uma opção interessante para ambientes mais intimistas, onde se busca mais conforto e sensação de bem-estar. Nesses casos, a madeira, seja ela rústica ou trabalhada, é uma opção perfeita para deixar este ambiente especial muito aconchegante. Use verniz Colatex, mais beleza e proteção para a sua madeira. Tintas Colatex, pintando com arte, parceira do Futebol de Goiás e suas histórias. Silvio, e depois você foi para Portuguesa, Sport, Atlético Paranaense e aí decidiu parar em 2000, voltou para o Criciúma e decidiu parar. Foi difícil tomar essa decisão ou já era algo consolidado, deixar de ser jogador e se tornar técnico? Rapaz, eu tinha me programado para encerrar minha carreira e trabalhar na comissão técnica, vamos dizer assim, seguir dentro de um clube. Muito provavelmente o Criciúma seria essa equipe, porque foi onde eu comecei, foi onde eu terminei, e eu tenho a família próxima, né? E eu levo o Criciúma no nome, então tinha um desenho para isso. Porém, nos meus últimos 2, 3 anos, eu desiludi um pouquinho com o futebol. Muito tempo fora, final de semana para o atleta é raro, né? Você está sempre envolvido, e aí você vê a sua esposa cuidando dos filhos, abrindo mão da sua família, você está envolvido, viajando, jogando, a esposa às vezes está sozinha na cidade, ainda sem um núcleo de amizade e tal. No futebol... tinha lá em 1950, tinha em 2000, tem agora e ainda vai ter, tem um pouquinho de sujeira, de intenções, né? Existe. Então isso tudo aí fez com que eu, assim, faltando 2, 3 anos, assim, eu vou parar de jogar e vou sair do futebol. Eu vou fazer alguma coisa que não seja relacionada ao futebol. E assim agir dessa forma, certo? Eu parei de jogar, não parei da forma que pretendia. Eu queria fazer a última pré-temporada, eu queria fazer o último campeonato, eu queria fazer o último jogo. Não me foi permitido por um treinador, infelizmente, isso no Criciúma, né? Eu tive propostas outras, mas aí não tinha um sentido eu ir para qualquer time simplesmente pelo salário. Eu queria um fundamento para esse último campeonato, e seria no Criciúma. E aí logo depois disso... teve o falecimento de um gerente de futebol do Criciúma. Ele faleceu num dia, no outro dia me chamaram para exercer função. Eu entendi aquilo ali como um sinal, né, de Deus, assim, Silvio, tá na hora de parar, tá? Eu já tinha 37 anos. E fui exercer a função simplesmente como um experimento, né, de gerente de futebol, vi que não era a minha área. Então isso foi imediato. Aí depois disso eu fiquei um ano em casa curtindo tudo, levando as meninas na escola, indo pro sítio, fazendo cerca, capinando, entendeu? Cozinhando. Que diz que pouco. Já disseram que... Não, aquilo lá, aquelas picanhas lá que me levavam pra fazer, era minha esposa que fazia, cara. Eu aparecia no vídeo, cara. Eu sei fazer miojo, arroz frito, arroz com ovo e tal, essas coisas aí. Eu me viro, passa fome eu não passo, mas cozinheiro eu não sou. Mas lavar louça, cortar grama, essas coisas eu fiz com muito prazer, tá? Porque foi um tempo necessário. E aí eu tive um convite para trabalhar como comentarista da afiliada da Rede Globo lá em Santa Catarina. Aprovei a ideia, gostei da ideia, investi na ideia de ser um comentarista para a Copa do Mundo de 2014, isso foi 2010, né? Eu investi nessa possibilidade. Só que aí eu trabalhei um ano, vi que não andou,
E aí, trabalhando no futebol, fazendo treinamentos, fazendo jogos, aflorou a vontade de voltar para o campo, certo? Então ali, assim, a hora que eu tiver um convite do futebol, eu volto. E aí eu tive o convite do Criciúma. Então ali o convite do futebol, perto de casa, trabalhei 2 anos e meio como auxiliar técnico e depois virei treinador no Criciúma em 2013. E você esteve agora recentemente no Campeonato Goiano e levou o Trindade a uma semifinal inédita. Resuma pra gente essa história. Então, aí eu no Criciúma fui efetivado treinador em 2013 na Série A do Campeonato Brasileiro, vencendo São Paulo no Morumbi, né? Então, quer dizer, tomou uma proporção muito grande de São Paulo de novo? O São Paulo de novo, né? Só que, agora a vitória, né? Vitória no São Paulo de Muricy, Rogério Ceni. Então, foi uma vitória, assim, eu fiz 3 jogos de forma interina e vencemos os 3 jogos, 1 em casa e 2 fora. O Criciúma fazia mais de 2 anos que não vencia fora de casa no Campeonato Brasileiro e nós tivemos 2 vitórias seguidas. O presidente me efetivou sem me consultar, certo? Eu estava me preparando para virar treinador em 2014, no começo de 2014, então antecipou um pouquinho. Na proporção que tomou, não tinha volta e eu vi que... Tanto é que antes de me demitir, o presidente Antenor Angeloni do Criciúma, ele me convidou para voltar para a função de auxiliar técnico. Ele disse: Silvio, eu vou trocar o treinador, você vai sair. Quer voltar para a função? Eu disse: não, presidente, obrigado, eu sigo minha vida, tal... E aí trabalhei em 2014 no Atlético de Ibirama, fui com a função de tirar o time da zona de rebaixamento, de um hexagonal da morte, né? E assim aconteceu, né? Foi um título conseguido, vamos dizer assim. Retornei em 2015, na verdade já final de 2014, para montar o Atlético de Ibirama para o campeonato de 2015. Depois de um empate e uma derrota em casa, o presidente me demitiu, isso numa quinta-feira. Né? E aí eu passei um final de semana triste porque achei injusto e tudo mais, tal. Na segunda-feira o telefone tocou, na terça eu já estava treinando o Trindade, né? Para justamente conseguir um feito até então, né? Porque é a melhor campanha do Trindade, apesar de que falando ainda, né, como treinador já não mais, mas nós tínhamos condições de chegar na final, fizemos por onde chegar na final, infelizmente não conseguimos. Mas foi importante para mim porque é minha terceira equipe como treinador, as outras 2 em Santa Catarina, então é um mercado novo, né, abrindo e com uma conquista, porque não deixou de ser uma conquista, né, a classificação inédita à semifinal. E a vida vai seguindo, né? O amanhã no futebol a gente não sabe o que vai acontecer. Pensar no hoje já é muito, porque o amanhã é interrogação. Silvio, obrigado por ter atendido o convite da equipe do Futebol de Goiás e suas histórias. Foi um prazer enorme, tá, participar do programa e justamente falando com conteúdo, né? Isso é gratificante. E além de conteúdo, conquistas, né? Então, para mim foi um prazer imenso, tá? Pode ter certeza que o prazer foi tão grande meu, como de repente você está falando que foi o de vocês e de toda a audiência. Então eu fiquei muito feliz de participar e estou sempre à disposição. Falar de futebol eu adoro, é minha vida e estou sempre à disposição. Silvio Criciúma, nosso convidado hoje no Futebol de Goiás e suas histórias. Gerliezer, João Paulo, Vinícius. Vamos agora encerrar o Futebol de Goiás com mais uma vez o quadro Museu do Gol. Hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Os números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira a É hora de Museu do Gol. No dia 3 de outubro de 2001, o Goiás recebeu o Bahia no Serra Dourada e venceu por 3-0, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O terceiro gol foi marcado por Da Silva. A emoção do gol é de Túlio Isaac. A bola solta, a bola para Da Silva, limpou Da Silva, na sua linha de intermediária, vai Da Silva passou, vai passando, Leandro Smith passa, a bola vai lá pelo lado direito para Danilo, parou, prendeu, é do Verdão, Da Silva pro gol!
Fica por aqui a edição de número 56 do programa Futebol de Goiás e Suas Histórias. Agradecendo a audiência do Bruno Nascimento, do Vascão Legal e do jornalista Wellington Borges. Acesse futeboldegoias.com.br. Um grande abraço e até o próximo final de semana. Na barreira a confusão é geral. Atenção. Preparou. Correu. E chutou.